Vamos tratar nesse vídeo sobre harmonização interpretativa do IBS da CBS. Você já ouviu falar dessa discussão, né? De ter divergência interpretativa entre IBS e CBS, a Receita Federal interpretando a CBS, a legislação, né, da CBS de uma forma, o Comitê Gestor do IBS interpretando de outra forma. E como que vai harmonizar isso? Como que vai resolver essa divergência interpretativa? Olha que coisa maluca, né? Não era para ser igual. O IBS e CBS não é tudo igual. É exatamente isso, né, que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Esse é um assunto importantíssimo, tá? Gerando bastante discussão, né? Então é, vamos ver como que isso está sendo discutido, né? O que está por detrás disso, né? Então, antes de a gente entrar no vídeo, eu sei que você deve estar curioso, o que é essa harmonização interpretativa aí, né? Ó, no final do vídeo, se esse vídeo foi útil para você, nossa, aprendi bastante aqui, olha que interessante, você vai tascar o like. É esse o nosso combinado aqui desde sempre, né? Desde que a gente criou esse canal aqui no YouTube, né? Dá o like se você gostou. Pô, vamos fazer isso, né? Vamos ajudar aqui o Academia da Reforma Tributária, o professor Vilches, o professor Langoni, né? E se aproveita também e se inscreve, vira um acadêmico da Reforma Tributária, olha aí, se inscreve e acompanha toda semana aqui os vídeos que religiosamente a gente traz para vocês aprenderem aí sobre a Reforma Tributária. Vamos lá, vamos pro vídeo logo, né? Já enchi muita linguiça aqui, vamos rodar a vinhetinha, né? E vamos pro vídeo. Roda a vinhetinha. Olha aí, harmonização interpretativa, né, do IBS e da CBS. O que é isso, né? O que é harmonização interpretativa? Harmonização facial, né? Não, pessoal, harmonização interpretativa, a gente vai entender aí o contexto, né, de harmonização, mas se você interpreta, olha, harmonizar, é porque tem diferença, né? Aí você quer harmonizar, né, para resolver, para uniformizar essas divergências, essas diferenças entre o IBS e a CBS. E aí, se você está estudando, você está acompanhando os nossos vídeos aqui, né? Vamos aqui para o slide que eu trouxe, né? A primeira inquietação, né? Mas eles não foram instituídos pela mesma lei complementar, e eu já aproveito e trago outro questionamento que eu acho que tem relação com esse. A gente aproveita e trata desses dois. Eles não são iguais? Por que harmonizar, uniformizar? Eles não são iguais? Não entendi isso daí. Explique isso daí aí, professor. Então vamos lá. Realmente, a Constituição Federal exige que o IBS e a CBS sejam iguais em muita coisa. Inclusive está lá no artigo 149b, depois se você nunca viu, dá uma olhada lá na Constituição, no artigo 149b. Ele exige que o IBS e a CBS, apesar de serem tributos realmente diferentes, né, um imposto, outra contribuição, um é de competência compartilhada dos estados e municípios, né, o IBS, e outro é de competência privativa da União Federal, mas o próprio texto constitucional exige que eles sejam iguais em praticamente tudo. A sua estrutura normativa básica tem que ser igual. Tem que ser igual. E por isso, além disso, né, além do artigo 149b exigir que eles sejam. Tem uma estrutura normativa, né, tem uma regra de matriz de incidência, esse nome técnico do direito tributário, né, seja igual. Então, incidência, né, o fato gerador, né, a hipótese de incidência seja igual nos teus três aspectos: material, temporal, espacial, base de cálculo, sujeito passivo, só a alíquota, né? A alíquota da CBS vai ser uma, do IBS vai ser outra, aí não precisa ser igual. Né? Imunidade, regime diferenciado, específico, favorecido, a sistemática de não cumulatividade, o que gera crédito, o que não gera crédito, o regime de compensação, tudo isso tem que ser igual. Tudo isso tem que ser igual. Mas isso não significa que eles sejam iguais. Né? Eles têm suas diferenças. Então, a gente já viu, né? Um é imposto, outra é contribuição, um é de competência da União Federal, outra de competência compartilhada de estados e municípios, a alíquota é diferente, né? Tem alguma diferença, por exemplo, vai ter um processo administrativo fiscal diferente, infrações e penalidades não precisa ser igual, não há uma exigência constitucional, né? Então, apesar de eles nascerem da mesma lei complementar, e essa lei complementar já existe, a lei complementar número 214, né, de 2025, eles foram instituídos, né, o IBS e a CBS foram instituídos pela mesma lei complementar, mas eles não são iguais. Né?
Eles não são iguais. É muito parecido. É muito parecido? É muito parecido. Né? Tem muitos elementos que são idênticos, por exigência do texto constitucional. Né? Então, tem um outro ponto aqui. Tem um outro ponto aqui, ó. É, e aí, se eles não são iguais, né, apesar de eles terem nascido da mesma lei complementar, aí surge, ok, quem que é que vai interpretar a legislação da CBS? Quem que é que vai fiscalizar? Quem que é que vai julgar? Por que que eu estou falando isso? Né? Por que que eu estou falando isso? Porque não adianta realmente ter uma lei complementar única. Né? E o regulamento vai ser único? Então não vai. A gente vai ter um ato conjunto, né, Comitê Gestor e Receita Federal, para harmonizar a parte comum do IBS e CBS. Né? Mas não vão ser atos, não vão ter regulamentos iguais. Né? Da mesma forma que tem a lei complementar IBS e CBS, não vai ter o regulamento IBS e CBS. Vai ter um regulamento, uma resolução do Comitê Gestor tratando um regulamento do IBS. E um decreto, provavelmente editado pelo ministro da Fazenda, né, regulamentando a CBS. Muita coisa vai ser igual, mas vão ter ali as suas peculiaridades, vão ser regulamentos distintos. Na maior parte vai ser igual, mas vai ter suas diferenças, que nem a gente falou, eles não são literalmente iguais, eles têm ali suas peculiaridades. Né? Eles têm ali suas peculiaridades. Né? Então a exigência de ter um ato conjunto já minimiza, né, essas divergências que possam ter no ato de regulamentar a lei complementar pelo Comitê Gestor e para a Receita Federal. Ok, a gente já tem o regulamento, né, tem esse mecanismo de editar esse ato conjunto, então eu acabo realmente minimizando. Né? Mas quem quer que vai, por exemplo, responder solução de consulta? Que é um importante mecanismo de interpretação, né, de dizer a forma, né, como se aplica, como que se interpreta o determinado dispositivo em algum fato determinado, né, em alguma situação concreta. Né. Quem vai interpretar em relação ao IBS vai ser o Comitê Gestor, em relação à CBS é a Receita Federal. Ah, então vão ter órgãos distintos interpretando? E quem vai fiscalizar? Vai ser a mesma equipe que vai fiscalizar a IBS e a CBS? Não. A gente vai ter ali os auditores municipais, os auditores estaduais fiscalizando o IBS. Realmente, a competência fiscalizatória vai continuar em âmbito local, como também a da cobrança, sob coordenação do comitê gestor. Então a gente vai poder ter uma fiscalização no âmbito do IBS e uma outra fiscalização no âmbito da CBS. Então, aí sim a gente vai ter também duas fontes interpretativas. Uma equipe de auditores municipais e estaduais fiscalizando o IBS e interpretando, porque o ato de fiscalizar, o procedimento de fiscalização exige, né, que você, para aplicar a legislação em determinada situação concreta, decidir se você tem que lavrar o auto de infração ou não, você tem que aplicar a legislação, você tem que interpretar a legislação. Né? E lá na Receita Federal também, né, o auditor fiscal da Receita Federal vai lá interpretar. Então a gente pode ter aí, né, divergências interpretativas, diferentes formas de aplicar o mesmo dispositivo, né, de um regulamento ou da própria lei complementar. Né? E quem julga? A gente vai ter um julgamento único? Não, a gente não vai ter uma fiscalização unificada, nenhum contencioso unificado. O caminho que a gente está seguindo é de ter dois contenciosos. Um no âmbito do comitê gestor em relação ao IBS e outro, né, um contencioso referente à CBS que vai seguir o rito do PAF federal, do Processo Administrativo Fiscal Federal. DRJ, né, Delegacia Regional de Julgamento no âmbito da Receita, a segunda instância é o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então veja, né, em todas essas situações, a gente vai poder ter divergências interpretativas. Né? Divergências interpretativas. Então, vamos pegar, por exemplo, o órgão que emite, que profere soluções de consulta no âmbito da Receita, dizendo que uma determinada situação, uma determinada atividade se enquadra em alguma hipótese de redução de alíquota de 60 ou de alíquota zero. E o comitê já falou não. O comitê gestor do IBS, na sua solução de consulta, falou não se enquadra. Né? E aí? A gente tem o mesmo dispositivo. O IBS e CBS em relação a esse ponto tem que ser igual. Só que eu tenho duas interpretações distintas, né, do mesmo dispositivo. Eu preciso harmonizar, não tem como. Né? Como a gente está tratando de aspecto comum, IBS e CBS, eles precisam ser iguais. Né? E, inclusive, terem interpretações iguais. Então, nesse caso, essa solução de consulta proferida pelo comitê gestor e pela Receita, como há uma divergência, elas vão precisar ser harmonizadas. Né? Eu vou precisar uniformizar esse entendimento. A gente tem que ter um único entendimento e não dois.
né? E como que a gente vai fazer isso? Né? É, né, aqui eu já fui, ó. Então poderemos ter divergências interpretativas? Vamos ter, certamente, divergências interpretativas em diversos contextos, que vão precisar ser harmonizadas, né, uniformizadas. Então, como harmonizar essas divergências, né? E isso é algo comum, tá, pessoal? No judiciário, nos tribunais administrativos, é bastante comum a gente ter esses mecanismos de uniformização. Então você pega, por exemplo, no STJ, né, que você tem lá a primeira sessão do STJ que decide matéria de direito público, inclusive direito tributário. E a gente tem a primeira e a segunda turma que compõem a primeira sessão. E aí, quando eu tenho sobre o mesmo tema de direito tributário, a primeira turma decidindo de uma forma e a segunda decidindo de outra forma, eu vou precisar ter, por exemplo, um mecanismo de uniformização. Por exemplo, embargos de divergência, para resolver, e aí sobre para a sessão, né, decidir e uniformizar esse entendimento. Não posso ter o mesmo órgão interpretando de formas distintas o mesmo dispositivo. Né? A mesma coisa aqui, eu não posso ter, né, no aspecto comum referente ao IBS e CBS, o comitê gestor interpretando de um jeito um dispositivo da lei complementar, né, e a Receita Federal interpretando de outro. Né? Eles são iguais nesse ponto. Né? Eles têm que ser iguais. Então, a gente vai ter que ter sim um mecanismo para harmonizar isso. Né? E quem que é que vai harmonizar? No caso aí do STJ, eu tenho a primeira sessão, que está acima da primeira e da segunda turma. Né? Então, o Comitê Gestor e a Receita Federal foram os que proferiram essas interpretações. Né? Eu vou ter que ter um outro órgão que vai ser responsável por essa harmonização, que vai ser o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Eles não vão somente harmonizar a parte interpretativa, eles vão harmonizar a questão do regulamento, toda vez que precisar alterar o regulamento, vai precisar submeter aí ao Comitê de Harmonização, se for referente a algum aspecto comum do IBS e CBS. Então, a Receita Federal quer alterar o seu regulamento quanto à CBS, né, e é referente ao aspecto comum, ela vai ter que submeter ao Comitê de Harmonização, porque o Comitê Gestor do IBS também vai precisar alterar a sua resolução. Se, é, se isso é em relação ao aspecto comum, né? Obrigações acessórias. A Receita Federal quer incluir um novo campo na nota fiscal. Ela vai ter que submeter ao Comitê de Harmonização, porque se refere ao documento fiscal, se refere a alguma coisa que tem que ser igual IBS e CBS, né, a Receita Federal e nem o Comitê Gestor vai poder fazer isso sozinho. Em relação à interpretação, né, quando surgir eventuais divergências interpretativas, né, por exemplo, com solução de consulta, vai ter que levar isso para o Comitê de Harmonização, para uniformizar. E também em relação ao contencioso, né? Então imagine, eu tenho uma decisão final no âmbito do contencioso administrativo do IBS referente a uma determinada temática ali de creditamento ou de enquadramento em alguma hipótese de alíquota reduzida, diferente da decisão final lá no CARF. Né? Então eu vou precisar harmonizar isso. A gente não vai, a gente não vai, a gente não tem como conviver com essas divergências interpretativas dentro do contexto comum do IBS e da CBS. Então a gente vai ter que ter esse mecanismo, né, de uniformização, de harmonização, né, e o local para que isso seja feito vai ser no Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Aí vai ter lá representante da Receita Federal, representante do Comitê Gestor, né, uma parte aí dos estados, outra parte aí dos municípios, é ali que vai ser o locus institucional onde vai acontecer essa harmonização. A harmonização tanto interpretativa, do regulamento, das obrigações acessórias, em relação a procedimentos, né? Por exemplo, harmonizar procedimentos referentes à fiscalização também, né? Eu acho que é bastante salutar a gente ter essa harmonização, e também em relação à jurisprudência administrativa, que não deixa de ser uma divergência interpretativa, mas dentro do contexto do contencioso administrativo. Né? Então é isso que é importante, a gente ter essa noção primeiro, da necessidade de harmonização e como que isso vai ser feito, né? Qual é o órgão que vai ser responsável por essa harmonização, que é o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Ok? Então, né, era isso, né, que eu queria conversar com vocês. Esse é um tema importantíssimo aí, né, quando se fala de reforma tributária, IBS e CBS. Ok? Então, e aí? Gostou? Foi útil para você? Eu trouxe alguma coisa
que fez sentido, foi bacana, você gostou da abordagem, né? Então já tá com o like, né? Se não gostou, não vai deixar o dislike, né? Vamos combinar. né? E aproveita, pessoal, mais uma vez, se inscreva. É importante aqui para a gente se inscrever aqui no nosso canal, aqui da Academia da Reforma Tributária. Vem se transformar num acadêmico da Reforma Tributária. Toda semana a gente vem aqui religiosamente, né, e traz aí um vídeo importante para você, traz aí um tema importante aí sobre a reforma tributária. Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí, né, no próximo vídeo. Tchau, tchau.